Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, felizes e contentes com Jesus no coração, aí do lado da sua família, dos seus colegas, dos seus amigos da escola, da rua, de todos aqueles a quem você quer bem. E aí, prontos para darmos continuidade à nossa série Quem é Deus? Hoje eu vou estar trazendo a terceira parte da nossa pergunta que nós estamos o quê? Respondendo. Que pergunta que foi feita nos nossos dois últimos vídeos. A pergunta que nós estamos respondendo é: o que Deus faz? Então, hoje eu vou estar dando continuidade a essa pergunta. Vamos a mais uma parte dela. Você tem um plano? Por quê? O que é um plano? Eu planejo estudar para a prova, eu planejo fazer uma viagem, eu planejo fazer uma festa de aniversário, não é assim? Nós fazemos vários planos, planejamos várias coisas. Este daqui, ó, é o plano do Carlos. O Carlos é um menino que ele mora na periferia da grande cidade. E o pai dele, lá na igreja, todas as terças-feiras, ele reúne os jovens ali da comunidade para falar sobre Deus para os jovens. Só que, como eles mudaram para esse lugar há pouco tempo, não é todo mundo que conhece esse trabalho que é feito e não é todo mundo que sabe que lá toda terça-feira à noite tem alguém falando sobre Deus, tem alguém orando por eles. E aí o Carlos traçou um plano. Qual que foi o plano que o Carlos traçou? Primeiro ele falou: eu vou orar, vou falar com Deus para que ele me dê estratégias para me falar com os meus amigos do futebol, para eles estarem frequentando. Então, depois que ele orou, ele foi lá falar com os amigos. E muitos falaram: mas eu não sei de que é esse lugar. Ele falou: não tem problema, eu vou encontrar-me com vocês. E depois que ele falou: vou encontrar com vocês, ele falou: olha, e não se preocupe, eu busco vocês. E aí ele foi. Então, ó, ele se ofereceu para poder estar ajudando ali os seus amigos a chegarem até aquele local para ouvir falar sobre Deus. Então, ó, isso aqui é um plano. Em primeiro lugar, você toma a decisão de fazer algo. E depois você pensa nos passos para executar esse plano. E Deus, ele tem um plano. E o plano de Deus é um pouquinho parecido com o plano do Carlos, mas é imensamente maior e especial. Por quê? Esse plano tem a ver com você e comigo, com toda a humanidade. Porque Deus decidiu que ele quer que o que ele quer que aconteça e o que ele faria para ajudar isso a acontecer. Então Deus decidiu salvar um grupo grande de homens e mulheres, meninos e meninas de todas as raças, tribos e nações que o amarão e o servirão. E então, como o Carlos, ele convida as pessoas como eu, como você, a participarem deste grupo grande de pessoas. O plano de Deus é trabalhar no coração de milhões de pessoas para que elas coloquem sua confiança no Senhor Jesus Cristo e o sigam como seus servos e amigos. E passo a passo Deus completa o seu plano. Na Bíblia tem uma história que Jesus contou de um homem que perdeu uma ovelhinha. E aí, como foi que esse homem agiu? Ele, na hora que deu o final do dia, ele colocou as ovelhinhas tudo dentro do aprisco. O que é aprisco? Aprisco é o curral aonde se guarda as ovelhas à noite para elas não ficarem soltas, perdidas para algum animal feroz comer elas. Então ele abriu a porteira e foi contando suas ovelhinhas. Aí ele contou e viu que só tinha 99, que faltava uma ovelhinha. E aí ela estava o quê? Perdida, porque ela era uma ovelhinha travessa. E aí Jesus conta que esse pastor deixou as 99, fechou o portão do aprisco e foi por todo o
os caminhos que ele tinha feito aquele dia, pelos vales, as montanhas, por onde ele tinha passado, procurando a sua ovelhinha. E ele a encontrou. E ele trouxe para casa com muita alegria. E ele reuniu os amigos e falou assim: venham festejar comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. O pastor estava feliz porque o seu plano de procurar a sua ovelhinha tinha sido um sucesso. Ele encontrou a ovelha que procurava e a trouxe para casa. Essa história, pessoal, é um quadro que Deus faz. Ele tem um plano e seu plano é encontrar não só uma ovelhinha perdida. Ele quer encontrar um número incontável de pessoas, tanto crianças, jovens, adultos, idosos, e fazê-las o quê? Ovelhinhas do seu rebanho. E como esse pastor, ele está muito atarefado, mostrando e procurando essas pessoas, encontrando-as, chamando-as e salvando. Mas Deus, ele tem o quê? 2 problemas. Não Deus, né? Nós temos 2 problemas, que é Deus quem resolve esses problemas. Esses 2 problemas como Deus pode salvar as pessoas que são pecadoras e que merecem ser castigadas pelos seus pecados, mesmo que elas queiram ser encontradas e salvas. Como é que ele vai fazer? Deus é justo e ele não pode deixar essas pessoas de fora. Mas, como este menino aqui, há muitas pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, não querem ser encontradas. Infelizmente, elas não querem ser salvas, não querem servir, não querem amar a Deus. E Deus pode lhes dar o desejo de serem salvas. Você já aprendeu? Nós vimos nos nossos vídeos anteriores que Deus criou um belo mundo em 6 dias. Tudo nesse mundo era perfeito. Não havia pecado, não havia doença, não havia tristeza e nem morte. O primeiro homem, Adão e sua mulher Eva, eles eram puros e sem pecado, eram 2 seres perfeitos. Eles queriam agradar, amar e servir a Deus, mas nesse belo mundo perfeito e tão bonito, ele não permaneceu assim por muito tempo. Por quê? As 2 pessoas que viviam ali não permaneceram puras e sem pecados, porque o diabo os tentou para desobedecer a Deus. E eles escolheram desobedecer. Em vez de continuar puros e sem pecado, eles pecaram, cederam à tentação e se tornaram pecadores. E com isso, tudo mudou. Não foi horrível, crianças, o que eles fizeram? E aí o que aconteceu? Eles passaram essa natureza pecaminosa para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. E isso foi vindo e chegou até nós hoje. Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa, o desejo de fazer as coisas erradas, o desejo de pensar mal do outro, o desejo de falar coisas, palavrões, falar, murmurar, falar coisas que desagradam a Deus. Então, quais são os 2 resultados dessa natureza pecaminosa? Todos nós, pecadores, quebramos e desobedecemos as leis, os mandamentos de Deus, estão aqui, na Bíblia, na sua palavra. Você e eu fazemos coisas erradas, mentimos, enganamos, desobedecemos por causa da nossa natureza pecaminosa. E Deus castigará os nossos pecados. Por quê? É regra. Ele fala do começo, desde Gênesis até Apocalipse, que o pecado precisa ser castigado. E Deus castigará todos os nossos pecados, porque ele é justo, ele é justiça. E em razão da nossa natureza pecaminosa, muitos não querem ouvir a voz de Deus. Eles preferem continuar no pecado, preferem não confiar, não servir e não obedecer a Deus. E por isso muitos homens, mulheres, jovens, meninos e meninas dão as suas costas para Deus e seguem o seu próprio caminho. Aqui na Bíblia, no livro de Mateus 7, no versículo 13 e 14, tem aqui, a parábola dos 2 caminhos,
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Então, muitas pessoas preferem continuar no mundo, fazendo tudo o que quer, desobedecendo a Deus, dando vazão, né, lugar à sua natureza pecaminosa. Aí continua. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, não é todo mundo que quer servir a Deus, obedecê-lo, amá-lo. Preferem o quê? Continuar no erro. Mas o plano de Deus é que você deixe o caminho largo e ande com ele pelo caminho estreito. Mas como isso é possível? Deus tem um plano para que eu e você possamos andar por esse caminho estreito. Então, há duas respostas. Então, a primeira resposta para os nossos pecados é o quê? Mesmo depois que Adão e Eva pecaram, Deus ainda os amava e ele ama a cada um que continua nascendo no mundo até hoje, apesar dos nossos pecados. Como já vimos, ele quer salvar os pecadores, como você e eu. Isso simplesmente quer dizer que ele quer perdoar os nossos pecados e quer nos transformar. Desta maneira, ele quer transformar pessoas más, né, em pessoas boas. Todas cujos pecados foram perdoados, todas que têm uma nova natureza e um novo desejo de praticar o que é certo. Mas como você pode ser transformado? Deus não pode simplesmente dizer para você: seu pecado está perdoado e eu o transformo. Por quê? Porque Deus é justo e ele não pode negligenciar o seu pecado, e ele nos deu o quê? O livre arbítrio. Seu pecado precisa ser punido. Mas se outra pessoa tomasse o castigo no seu lugar, e aí você não quer ser castigado por aquilo que você fez de errado, você tem a natureza pecaminosa, você precisa ser castigado. Então, como é que faz se você não quer ser castigado? Então, tá aqui a primeira resposta. É o quê? Todos os seus pecados serem apagados através de Jesus. Olha só o nosso versículo de hoje, ó, que tá lá em Isaías 22, 44 e 22. O que tá escrito em Isaías 44, 22? Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-se para mim, porque eu te remi. Então aqui está falando que Deus, o seu pecado é como se fosse uma névoa, assim, sabe? Aquele dia escuro, de chuva, que tá aquele dia bem carregado para chover, né? Que você quase não enxerga nada. Então, aí ele pega assim com o sol, abre as nuvens, aquela nuvem de chuva, e o sol começa a aparecer. Então, é assim que ele limpa os nossos pecados. Quando nós confiamos em Cristo, Deus remove essa nuvem e o sol começa a brilhar. E nós temos a luz da salvação, a luz de Jesus na nossa vida. Só há uma pessoa que pode levar o castigo pelo nosso pecado, pessoal. É Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para levar o castigo pelos nossos pecados. Então, ele já pagou o preço. Aqui, ó, Deus está falando que ele nos remiu. Então, pessoal, essa é a obra grandiosa de Deus. Agora, é possível que meninos e meninas sejam perdoados e transformados se eles quiserem e se tornarem parte do grande plano de Deus. Essa é a primeira resposta e solução. Você confiar em Jesus para perdão dos seus pecados. A segunda resposta é o quê? É o Espírito Santo.
Você gosta de dias quentes de sol? Eu, pelo menos, gosto, né? Agora nós estamos no verão, estamos tendo bastante dias gostosos de sol. Se nós não tivéssemos o sol, a nossa vida seria impossível. O que o sol faz? O sol mostra a poeira, a sujeira. Às vezes você tá lá, né, de manhã, tá com a sua casa fechada, daí você vai, abre a janela do quarto, você fala bem assim, né? Você já esticou sua cama, já deixou tudo arrumadinho e fala, ai, já, meu quarto tá arrumado, tá tudo ok, deixa eu abrir a janela pro sol entrar. Quando você abre a janela, aí você vê que seu quarto tá ali com a poeirinha em cima do móvel, tem uma sujeira no chão. Por quê? O sol começa a entrar e você vê a sujeira. O sol derrete coisas que estão congeladas e aquece as pessoas que têm frio. Em alguns países no inverno, fica lá, né, as casas cheias de neves no hemisfério norte. Quando dá, nós aqui estamos no verão, eles lá agora estão no inverno. Então tá lá tudo cheio de neve, né? As ruas ficam cheias de neve, as casas cheias de neve, coberta de geada, de gelo. Mas quando o sol brilha, o gelo derrete e vira água. E quando o sol brilha, as pessoas que estão com frio, elas se aquecem. Então o sol atrai para si mesmo plantas e flores que estão crescendo. Você já viu, tem as flores quando estão crescendo? Se você tem uma plantinha assim que está numa varanda da sua casa ou dentro de casa, você pode ver que elas sempre estão inclinando para o lado da claridade do sol, porque elas querem a luz do sol para crescer. Todas elas crescem para cima em direção, porque é de onde recebe luz e calor. Somos muito gratos ao sol por transformar tantas coisas. E você já ouviu falar de Deus, o Espírito Santo, nos nossos vídeos anteriores? Você aprendeu que só há um Deus, mas que esse Deus, como nós vimos, são 3 pessoas, é uma família. Uma família precisa de pessoas para se formar uma família. Então, a família lá do céu é Deus o Pai, né, que mora lá no céu, Deus Filho, que veio aqui na terra para dar a sua vida por nós, e Deus o Espírito Santo, que vive aonde? Dentro de nós. Jesus, Deus o Filho, ele levou o castigo pelos nossos pecados. E Deus, ele planejou que um grande grupo de pessoas que ele pudesse salvar, que o Espírito Santo viesse o quê? A, como o sol, entrar na vida dessas pessoas e fazer despertar nelas o desejo de ter os seus pecados perdoados, de aceitar Jesus no seu coração. Deus, o Espírito Santo, é a 3ª pessoa e este é o trabalho especial dele. Sua principal tarefa hoje é trabalhar no coração de meninos e meninas como você e lhes dar o desejo de confiar no Senhor Jesus. Ele está aqui na terra para trabalhar em seu coração e para levá-lo até Jesus. Ele é de muitas maneiras como o sol. Da mesma maneira que o sol mostra a poeira quando brilha, o Espírito Santo mostra dentro de nós todas as coisas erradas que nós fazemos e o pecado que talvez você não saiba que esteja lá dentro. Da mesma maneira que o sol derrete a neve e o gelo, o Espírito Santo derrete o seu coração duro para que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus. E da mesma maneira que o sol atrai as plantas e as flores para si, o Espírito Santo nos atrai para o Senhor Jesus Cristo, de onde a luz e a vida vêm, e dá a você o desejo de confiar nele. Ele faz isso ao redor de todo mundo. Ele está mesmo muito atarefado, o Espírito Santo. Todos os dias, milhares de homens, mulheres, jovens, crianças, idosos confiam no Senhor Jesus e começam a segui-lo por causa do trabalho do Espírito Santo. Então, o trabalho do Espírito Santo é a segunda resposta para os nossos problemas. E o Espírito Santo, ele trabalha nos nossos corações hoje. Olha só, se ele trabalha, 3 coisas vão acontecer conosco. Ó. Você
saberá que pecou e vai, ó, se sentir mal. O seu coraçãozinho vai ficar ali, ó, incomodado. Então, ó, o Espírito Santo, ele mostra a sujeira que está na sua vida, ó. Então, ó, você sabe que tem sujeira na sua vida. Você sentirá em seu coração que você quer ouvir a Deus e falar com Ele e vai querer obedecer a Deus. É o Espírito Santo que lhe dá o desejo. Então, ó, você vai sentir o desejo de servir a Jesus. E depois você receberá o Senhor Jesus e confiará nele como seu Salvador. É o Espírito Santo ó, que te atrai para o Senhor Jesus e o aproxima dele. E isso que acontece com você, criança. Não resista à obra do Espírito Santo na sua vida. Não seja resistente. Faça o que ele quer que você faça e diga ao Senhor Jesus, ó, você diga: eu pequei, Senhor Jesus. E aí você vai falar, ó, eu sinto, eu quero ser perdoado e quero começar uma nova vida. E ó, eu venho para o Senhor agora. E o Senhor prometeu que vai me receber e me salvar de todos os meus pecados, aqueles que vierem. Então eu venho a ti. Então, pessoal, não espera. Fala com Deus hoje. Aceite Jesus no seu coração, porque Ele é o único capaz de te dar a salvação e de perdoar os seus pecados. Então vamos fazer uma oração de confissão de pecado? Então vamos lá? Vamos falar aí, ó. Senhor Jesus, eu sei que sou pecador, mas eu sinto dentro do meu coração que o Senhor é o único capaz de perdoar os meus pecados e me dar a salvação. Então eu estou aqui diante da tua presença e eu peço que o Senhor entre no meu coração, o Espírito Santo faça morada aqui. E Senhor Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma música para cantar com vocês. Eu estou um pouco gripada, então se a minha voz falhar, vocês não se preocupem, tá bom? Então é bem assim, ó. Deus é bom, Ele cuida de mim. Ele cuida da terra, do céu e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Então, Deus, Ele cuida de tudo. O plano perfeito dele é cuidar de cada um de nós. Bom, turminha, essa foi a terceira parte, né, em resposta a esta pergunta: o que Deus faz? No nosso próximo encontro, eu vou estar terminando a resposta desta pergunta. Então, ó, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, curta, comenta, compartilha com aquele seu amiguinho que ainda não conhece o Senhor Jesus. Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!